Olá, você estudante que vai prestar a segunda fase da FUVEST. Preparamos para vocês algumas dicas importantes, um resumo que eu diria dos mais importantes na parte de eletricidade, onde nós vamos ver vários elementos de circuito, suas equações fundamentais, algumas aplicações. Tenho certeza que essas dicas de hoje serão valiosíssimas para você que vai prestar a segunda fase da FUVEST. Vamos começar, então, com um dos elementos mais simples, porém, um dos mais importantes dentro de um circuito elétrico, que é um resistor. O que é que o resistor faz dentro de um circuito elétrico? Quais são as suas missões fundamentais? Divisão de tensão elétrica, divisão de corrente elétrica, podemos citar também as aplicações práticas do fenômeno da resistência elétrica, como chuveiro, torneira elétrica, aquecedores. São múltiplas as utilidades de aparelhos que funcionam à base de resistência elétrica. Mas uma das coisas mais importantes que você deve guardar é a equaçãozinha fundamental, conhecida como primeira lei de Ohm. A tensão aplicada aos terminais de um resistor é o produto da resistência elétrica pela corrente elétrica, U igual a R vezes I. Eu até diria para o vestibulando, né, que U igual a R vezes I está para a eletricidade, assim como F igual a MA está para a mecânica. Você sabe da importância dessas duas expressões. Aqui do lado, nós temos um gráfico famoso, conhecido como gráfico do resistor ôhmico, ou seja, aquele cujo valor de sua resistência elétrica permanece constante. Sempre que você tiver um gráfico tensão-corrente elétrica, um segmento de reta inclinadinho que sai ali do 0,0, você estará frente a frente com um resistor do tipo ôhmico, aquele cujo valor de sua resistência elétrica permanece constante. Mas perguntariam vocês, professor, e se eventualmente na FUVEST aparecer um resistor que não seja ôhmico, aquele cujo valor de sua resistência elétrica não permanece constante? Tranquilidade, venha comigo aqui até a luz. Eu tenho exatamente esse caso aqui, uma curva, característica de um resistor que não é ôhmico, ou seja, o valor da resistência elétrica não é constante. Porém, vestibulando, para você determinar a resistência elétrica, a expressão que você vai utilizar é a mesma, U igual a R vezes I. O único detalhe é que para o caso em que o resistor não é ôhmico, você vai encontrar vários valores diferentes de resistência elétrica. Quando você tem um resistor do tipo ôhmico, a resistência R é constante, dada pela declividade daquela retinha. Quando você tiver um resistor que não é ôhmico, o jeito de calcular é exatamente o mesmo. O detalhe é que você irá obter vários valores de resistência elétrica, a resistência elétrica não é mais constante. Mas o jeito de calcular, U igual a R vezes I, ok? Vamos para o nosso segundo elemento de circuito, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o gerador. O gerador é o elemento talvez mais importante porque é o que vai fornecer a energia para que um circuito possa se estabelecer. Quais são as grandezas importantes que você tem que saber a respeito de geradores elétricos? A sua força eletromotriz, que é a tensão total gerada. Observe que o nome é meio impróprio, Força eletromotriz. Na verdade, não é uma força, é uma tensão. A tensão total que é gerada no interior da pilha. Aqui você tem a sua resistência interna e a corrente que o atravessa. Qual a equação importante para os geradores? A tensão que ele fornece é o total gerado menos a parte que é dissipada em sua resistência interna. Aqui ao lado, da mesma maneira que fizemos para o resistor, nós temos o gráfico chamado curva característica do gerador. Esse segmento de reta inclinadinho decrescente, sempre que você se deparar com esse gráfico, estará frente a frente com o gráfico do gerador. Este ponto importantíssimo te dá a força eletromotriz e esse ponto te dá, onde a corrente é a máxima, te dá a corrente de curto-circuito. Essa é uma situação interessante, mas que deve ser evitada, Como é que você faz para deixar um gerador em curto-circuito? Vem até a lousa aqui comigo. Vamos desenhar aqui para você uma pilha
Pronto. O que é que eu faço para curto-circuitar o meu gerador? Basta que eu ligue os seus terminais, os seus polos, por um fio de resistência desprezível. Se eu faço esse tipo de ligação, eu coloco o gerador em curto-circuito. Essa é uma situação que deve ser evitada, porque esta corrente máxima que vai circular por aqui vai reduzir drasticamente a vida útil da sua pilha, da sua bateria. Portanto, jamais ligar direto os terminais de um gerador, porque você estará provocando uma redução drástica na vida útil do seu gerador. Perfeito? Essa é uma situação, então, chamada de gerador em curto-circuito. Ok? Vamos para o nosso próximo elemento de circuito. Já falamos de resistor, falamos um pouquinho de geradores e agora vamos falar um pouquinho do receptor, nosso terceiro elemento de circuito importante. Observe que o símbolo de um receptor é idêntico ao de um gerador. Como é que eu faço a diferenciação de um gerador para um receptor? Pelo sentido da corrente elétrica. Observe que o sentido da corrente elétrica agora vai do polo positivo para o polo negativo. Essa é a diferenciação importantíssima entre gerador e receptor. Aqui nós temos o gráfico característico do receptor, que você também vai ter uma funçãozinha do primeiro grau, porém agora esse sinalzinho de mais aqui indica que você vai ter um segmento de reta crescente. Apareceu este gráfico característico, estamos falando de receptores. Professor, me dê um exemplo de receptor. Vou te dar um exemplo muito clássico, que são os motores elétricos em geral. São considerados receptores. Recebe uma tensão, parte dessa tensão recebida serve para fazer as pás do motor girarem e uma outra parcela é dissipada na forma de calor. Dê uma olhadinha aqui na nossa equação. A tensão recebida, uma parcela é chamada de uma parcela útil para fazer o motorzinho girar e uma outra parcela será dissipada na forma de calor. Todo motor em funcionamento esquenta porque nós temos uma tensão, uma energia que será dissipada nas suas próprias resistências internas, ok? Exemplos de receptores, classicamente, motores elétricos em geral. Muito bem, turma. Vamos para o nosso quarto elemento de circuito, o capacitor. Primeiro vamos definir o que é um capacitor. Definição fundamental, é um armazenador de carga elétrica. Capacitores são dispositivos que eu utilizo num circuito elétrico para armazenar cargas. Vou te dar um exemplo prático. Quando você aciona o flash do seu celular para bater uma fotografia, você está utilizando a carga armazenada num capacitor, que num curto intervalo de tempo é descarregada num flash e você consegue um pico de corrente elétrica. Então, o flash do seu celular utiliza, turma, esse dispositivo que armazenou uma determinada quantidade de carga, é descarregada no flash num curto intervalinho de tempo. Um dispositivo de circuito dos mais importantes, e para você descobrir qual é a quantidade de carga que nós armazenamos num capacitor, você vai precisar do valor da capacitância C e do valor da diferença de potencial U a que esse capacitor estiver submetido. Obviamente que ao mesmo tempo que você armazena carga, você armazena energia. Claro, né? Se você consegue até acionar o flash de uma máquina fotográfica, para isso você precisa de uma energia potencial eletrostática. Observe esse gráfico na nossa ilustração. À medida que você aumenta essa DDP, você aumenta a carga armazenada. Se você determinar esta areazinha, esta área vai fornecer para você a energia potencial eletrostática armazenada no capacitor, que é o produto Q de carga, U, diferença de potencial, sobre 2. Nada mais é do que o cálculo daquela área. Se você operar nessa expressão juntamente com Q igual a C vezes U, você pode determinar outras expressões para essa energia. CU² sobre 2 é uma delas. Mas guarde esse conceito. Ao armazenar carga em um capacitor, por tabela você também armazena energia. Perfeito? E agora nós vamos colocar aqui um grande circuito elétrico, um circuito bem genérico, onde nós temos todos esses elementos que nós comentamos com vocês, com exceção do capacitor.
Temos aqui um gerador, um resistor e um receptor. Eventualmente pode ser uma questãozinha da sua segunda fase, onde todos esses elementos apareçam no mesmo circuito elétrico. Como é que nós vamos fazer para calcular a corrente elétrica nesse tipo de circuito tão geral, tão genérico? A expressão é conhecida como lei de Pouillet generalizada. E para isso você vai precisar fazer a diferença entre a força eletromotriz e a força contra-eletromotriz, E menos E', dividir pelo somatório de todas as resistências do circuito. Ou seja, se aparecer para você um circuito extremamente geral, genérico, onde apareçam tantos elementos de circuito, para calcular a corrente elétrica, você faz a diferença entre força eletromotriz e força contra-eletromotriz e divide pelo somatório de todas as resistências elétricas. E assim completamos, um ciclo geral de todos os elementos de circuito que podem aparecer na sua prova. Resistores, geradores, receptores, capacitores e um circuito envolvendo todos esses elementos. Se você quiser mais algum detalhe, quiser se aprofundar um pouquinho mais em tudo isso que nós falamos, acesse os nossos sites www.objetivo.br. Até lá, pessoal!